Olá, eu sou a Camila, sou psicóloga graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba. A motivação para a escrita desse artigo se deu pela intersecção entre o meu campo de pesquisa e atuação e o campo de pesquisa do autor Marcos, que se referem à decolonialidade epistemológica, com ênfase no feminismo e nos povos originários, incluindo as mulheres indígenas sob uma perspectiva decolonial, feminista e de educação popular. Na pesquisa do artigo, utilizamos materiais encontrados na base de dados da CAPES, materiais estudados por mim durante o curso de formação de promotoras legais populares e estudos realizados em outros momentos da minha formação, e materiais utilizados pelo autor na sua dissertação de mestrado e na pesquisa de doutorado. Da premissa de que feminino e masculino são construções históricas, sociais e linguísticas. Propostas de educação para mulheres são encontradas desde a obra República de Platão, que defende uma educação semelhante para homens e mulheres, já que a diferença biológica não implica em uma diferença de atitudes. A educação no aprendizado acontece de diversas formas, em práticas sociais e processos educativos, em que são aprendidos modos de ser, pensar, agir e sentir. Percebemos que ainda hoje há muitas dificuldades de as mulheres acessarem a educação, seja por condições de vulnerabilidade social, gravidez na adolescência, violência, entre outros. Nós realizamos um levantamento bibliográfico na base de dados da CAPES, selecionando obras dos últimos 5 anos, em que encontramos 9 dissertações de mestrado e 2 de doutorado. Saudações, eu sou o professor Marcos Aquino e na minha pesquisa de mestrado tive a oportunidade de acompanhar o projeto Sonho de Menina no município de Águas de São Pedro, que é realizado desde 2011 e atualmente está em sua 12ª edição e promove ações educativas voltadas para meninas de 15 anos de idade com a finalidade de realizar um baile de debutante coletivo. No projeto, durante o ano, as meninas participam de palestras e oficinas com temáticas variadas, como psicologia e saúde feminina, empreendedorismo, artesanato, educação financeira, prevenção ao uso de drogas e gravidez na adolescência, entre outras. Também, durante o projeto, elas realizam passeios e visitações, como por exemplo a APAI. Durante a pesquisa, pudemos fazer alguns registros de depoimentos das participantes sobre o significado que o projeto teve em suas vidas e pudemos perceber, além das aprendizagens realizadas sobre diversos assuntos em diversas áreas, que o impacto do projeto foi de fazer uma valorização do ser mulher na sociedade e também de incentivar a reflexão dessas meninas sobre o seu futuro profissional e em diversos outros âmbitos. Com base na análise dos depoimentos das participantes, nós entendemos que esse projeto promove um momento de vitória em suas vidas, incentivando que elas sonhem com novas realizações e também garante uma vivência de uma experiência de uma marca social, que é o baile de debutante, promovendo assim uma equalização de oportunidades para essas meninas, muitas das quais em situação de vulnerabilidade social e que de outra forma não teriam acesso à realização do baile de debutante e também das vivências promovidas pelo projeto. Em nossa pesquisa atual com os e as estudantes indígenas da Universidade Federal de São Carlos, ouvimos muitos relatos das participantes sobre os processos educativos que ocorrem em suas aldeias, muitos dos quais voltados especificamente para as mulheres. E ao aprofundarmos essa pesquisa, percebemos que, assim como existe a grande variedade dos povos indígenas no hoje chamado Brasil, 305, segundo o IBGE de 2011,
que falam 274 línguas diferentes, também existe uma grande variedade na forma como se dá a educação das mulheres entre esses diversos povos. Existem alguns que essa educação é feita de forma separada entre homens e mulheres, em outros há momentos em que há essa separação e outros não, e outros povos ainda não há nenhum tipo de diferenciação na educação em relação ao gênero. Nós podemos perceber que existem estudos de pesquisadoras indígenas que tratam dessa questão, como por exemplo da Elisa Urbano, do povo Pancararu, que reconhece a existência ainda de diversos elementos de patriarcalismo, machismo em muitas aldeias e muitos povos, mas também analisa que existe um papel que a mulher desempenha nessas aldeias que tem se ampliado cada vez mais, inclusive com mulheres ocupando a função de cacique, de pajé, entre outras. Também podemos perceber que a organização das lideranças indígenas femininas tem marcado bastante presença no debate atual em relação ao papel da mulher indígena, tanto em sua sociedade originária, quanto na sociedade não indígena e na luta pelos seus direitos junto aos órgãos e instituições governamentais. Existem diversas pesquisas sobre processos educativos presentes nas práticas sociais de mulheres indígenas, como as que ocorrem no processo de produção de farinha de mandioca do povo Xacriabá na aldeia Catinguinha, em Minas Gerais, na qual existe educação intergeracional entre mulheres de diversas idades que atuam na produção da mandioca e ali vão passando essas aprendizagens para as mais jovens. Outra pesquisa trata do povo Tiquimun Machacali da Aldeia Verde, na qual mulheres indígenas aprendem com mulheres indígenas sobre os diversos conhecimentos que lhes são específicos, tanto na parte ritualística, quanto na parte de saber quais são os alimentos que devem ser oferecidos para os espíritos que vêm visitar as aldeias, nos cantos, nas danças, no conhecimento dos graus de parentesco que são tão importantes para esse povo, nas quais as mulheres são as grandes guardiãs do conhecimento. Também o surgimento do movimento feminista indígena, que tem como base o feminismo comunitário, e a organização das lideranças indígenas femininas em coletivos como Voz das Mulheres Indígenas, que em 2014 produziu, em parceria com a ONU Mulheres, as pautas nacionais para a reivindicação de seus direitos, tem demonstrado a atuação de mulheres indígenas na sociedade. Sendo que uma das preocupações que fica evidente na pauta nacional das mulheres indígenas é exatamente com a formação educativa das mulheres lideranças dessa geração e das futuras gerações. Percebemos que as mulheres indígenas têm protagonizado diversas lutas, dentre as quais a própria presença nas universidades, que tem aumentado e que, apesar de todas as dificuldades que elas enfrentam, desafios, elas se mantêm ali firmes, participantes, engajadas em garantir mais esse espaço na sociedade. Sob uma perspectiva feminista e decolonial, entendendo a educação em sua historicidade como produção social, consideramos a educação voltada às mulheres como um campo de lutas, resistência, afirmação, formação e mobilização. A educação das, para e pelas mulheres é uma educação que reconhece a sua participação, as suas conquistas e as suas potencialidades, e não que as oculte da história, entendendo e fazendo entender seus anseios por uma sociedade que eduque em todas as suas práticas para o ser mais, e para a vida em harmonia entre seres humanos, independente do gênero, e na harmonia
destes e destas com os demais seres vivos.